Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje é a revisão para a prova. No caso, nós dividimos dentro do roteiro de estudo de vocês a parte 1, na qual eu vou tratar a Era Vargas, e a parte 2, onde eu estarei trabalhando justamente o período democrático entre a Era Vargas e a ditadura militar, certo? Então, vamos ao que interessa, vamos à revisão da primeira parte. Bom, a Era Vargas, ela começa em 1930, como vocês já bem sabem, e vai até 1945. E ela tem uma divisão, uma divisão dentro desse período. No caso, nós temos o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Nós temos o governo constitucional de 34 a 37 e o período maior, que é o Estado Novo, que vai de 37 até 1945. O detalhe é que o Vargas ele assume o poder durante ali toda a trajetória da Revolução de 30, onde o Vargas ele consegue o apoio de alguns militares, assim como o apoio de oligarquias como a oligarquia de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, e consegue impedir a sequência de presidentes paulistas que vinha se configurando com a eleição de Júlio Prestes. Nesse sentido, nós temos a ruptura daquela política café com leite, o que não significa que o Getúlio Vargas também não representava uma oligarquia, não representava esse poder mais conservador que existia no Brasil naquela época. O Vargas ele era de origem de uma família de fazendeiros no Rio Grande do Sul, certo? Porém, o Vargas ele tinha uma habilidade política muito grande e isso vai levar justamente a ele se tornar essa figura emblemática na história brasileira. Bom, nesse governo provisório, ele tem justamente como argumento a elaboração de uma nova Constituição. Só que em boa parte desse período do governo provisório, ele vai dar uma enrolada nisso e já vai começar a mudar algumas coisas na política brasileira, em termos de organização do Estado em relação à sociedade, para ele conseguir já montar ali a base do que ele imaginava, do que ele achava melhor para ele continuar mais à frente como presidente do Brasil, certo? Então, durante esse governo provisório, nós temos a criação de ministérios, como o Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho. Nós temos a criação também do Ministério da Saúde e da Educação, que são ministérios importantíssimos, certo? E que não eram tão organizados até então, certo? Então, não existia uma organização ministerial bem planejada até ali o período em que o Vargas assume a presidência do Brasil. Nesse sentido, ele também vai começar a conceder algumas leis trabalhistas, o que não significa que ele criou a carteira de trabalho no governo provisório. Numa questão de prova, provavelmente vai cair uma pegadinha, porque ele só cria a carteira de trabalho, esse documento importantíssimo para o trabalhador, durante o Estado Novo, certo? Então, ele começa já a implementar algumas leis trabalhistas para atender ali aos interesses, às manifestações dos trabalhadores que vinham reivindicando já há um bom tempo antes do Getúlio Vargas assumir o poder. Então ele aos poucos vai conseguindo, de certa forma, controlar as manifestações populares, controlar o preço do café e ainda por cima desenvolver ali um processo de industrialização de base, ou seja, indústrias que criem, por exemplo, ferro, para que outras indústrias de bens de consumo possam estar se desenvolvendo no Brasil. Então ele desenvolve uma política que vai atender diversos setores da nossa sociedade, o que vai facilitar a formação desse nome do Vargas na política brasileira e, ao mesmo tempo, ele também, de certa forma, vai conseguir perpetuar no poder com mais facilidade. Mas ele só perpetua no poder porque na Constituição de 34 vai ter uma letrinha de rodapé onde
né, as eleições vão ser indiretas. E após o Vargas controlar os sindicatos durante o governo provisório e colocar interventores nos estados, o Vargas ele vai conseguir ser eleito de maneira indireta. O que não significa que a população não poderia votar nele. Só que o fato é que ele ainda tinha uma certa desconfiança com os eleitores de São Paulo, já que São Paulo, até antes da Revolução de 30, era hegemônico, certo? Era o estado que mandava no país, né? Os políticos de São Paulo mandavam no país e o eleitorado era todo controlado por esses políticos de São Paulo. E após a Revolução Constitucionalista de 1932, o Vargas ele vinha justamente tentando ponderar esses políticos, mas ele ainda tinha uma certa insegurança se ele poderia ser eleito, né, com voto direto, né, devido a essas circunstâncias aí do estado de São Paulo. Nesse mesmo ano de 1932 é importantíssimo a gente salientar a criação do Código Eleitoral, que é uma espécie de instituição que ela está desvinculada a qualquer governante, ou seja, ela tem um corpo de pessoas ali que vão trabalhar independente, né, do presidente, independente dos governadores. E além disso, né, vai estabelecer o voto universal para, né, o sufrágio universal para as mulheres, ou seja, homens e mulheres agora poderiam votar. E nós temos também a questão do voto secreto. O voto deixa de ser aberto e passa a ser secreto. Toda essa questão do Código Eleitoral e as primeiras leis trabalhistas que o Vargas vai implementar no governo provisório vão ser incluídas na Constituição de 1934, certo? Porém, essa Constituição de 1934 ela só vai durar 3 anos, porque durante o governo constitucional nós vamos ter um período ali de polarização entre, né, o partido, né, ligado ao comunismo brasileiro, a ANL, e, né, os integralistas, que eram uma espécie de fascismo à brasileira. Então, devido ao crescimento dessa polarização, dessas correntes, o Vargas vai acabar, né, de certa forma, utilizando como argumento a instabilidade, né, política, a instabilidade social que o Brasil vinha enfrentando na época, vai criar um plano fake, o chamado Plano Cohen, dizendo justamente da ameaça comunista. Por que ele vai fazer isso? Porque ele tinha o interesse de permanecer no poder. E nos idos do ano de 1937, né, o seu mandato, né, do governo constitucional já vinha chegando ao fim. Nesse sentido, ele fecha a Assembleia, ele fecha, né, as casas legislativas, rasga a Constituição de 1934 e cria uma nova Constituição, que é conhecida como Polaca. Essa Constituição ela é outorgada, certo? Ou seja, é uma Constituição imposta, não é uma Constituição debatida, né, pelo Congresso, pelos deputados e tudo mais. Ela é imposta pelo próprio ditador, pelo próprio governante, certo? Então, a Constituição ela é outorgada e ela recebe esse apelido de polaca porque ela tinha ali algumas semelhanças com a Constituição fascista da Polônia, certo? Além de ter alguns elementos próximos também, né, do que o que já tinha sido construído também por Benito Mussolini na Itália. O que significa é que o mundo, né, naquela época, no pós-crise de 29, durante a Grande Depressão, era um mundo onde os estados interviam cada vez mais nas relações ali de trabalho. Então, esse modelo seria copiado por quase todos os governos do mundo. O próprio Roosevelt, ele vai intervir diretamente na economia. Era algo que estava na moda naquela época. O que não podemos dizer é o seguinte: bom, o Estado Novo, que é criado a partir de 1937 e vai até 1945, ele era um governo autoritário, como já sabemos. Autoritário significa o quê? Existe um governante que tenta controlar, né, os meios do Estado, as instituições, para conseguir controlar a população. Não chega a ser um Estado totalitário porque não existe uma política consistente de construção de um ideário de
o ideário, né, de cidadão perfeito para o país, que é o que os fascistas faziam. Então, o Estado Novo não é um Estado totalitário, é um Estado autoritário e sim, é uma ditadura, certo? Durante o Estado Novo, nós vamos ter a criação de estatais como a CSN e nós vamos ter a criação da carteira de trabalho. Porém, os movimentos trabalhistas eles vão perder totalmente a sua autonomia e vão ser perseguidos a partir do momento que eles colocassem algo que não fosse a favor ali da política do Vargas. O Vargas ele ainda vai criar também um dispositivo, um órgão estatal chamado DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser responsável por controlar qualquer coisa que falasse mal do governo e ainda por cima ia ser responsável pela construção da imagem do Vargas como o pai dos pobres. Então, no Estado Novo, nós temos, né, a ditadura, né, uma ditadura dentro do Brasil, mas temos esses pontos que são importantes, né, para as próximas gerações do Brasil, como a criação da carteira de trabalho e também, né, a criação das estatais, né, que é o caso da CSN e a Vale do Rio Doce. E para fechar, nós temos também a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que vai ser justamente o calcanhar de Aquiles do Getúlio Vargas, porque ele entra numa contradição. Ele vai combater regimes, né, que eram ditatoriais, que eram autoritários, né, obviamente no patamar do totalitarismo, um pouco mais acima do Estado Novo, mas ainda assim regimes que eram, né, centralizadores, e o Vargas ele vai mandar as tropas brasileiras, os expedicionários, os cobras fumantes para o conflito devido a uma pressão dos Estados Unidos. Mas após, né, ou melhor dizendo, chegando ao final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de intelectuais brasileiros, grupos, né, de militares também vão estar pressionando Vargas, porque ele estava justamente numa posição de contradição. Ele renuncia, convoca, né, a Constituinte, a formação de uma nova Constituição, e durante esse processo ainda vamos ter pessoas que queriam a permanência do Vargas. E com isso nós temos o movimento queremista ali na reta final, durante a transição, onde o Vargas vai indicar o Dutra como o seu candidato nas eleições de 1945, 1946. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham pegado aí o feeling da Era Vargas. Até o próximo vídeo. Acompanhe o roteiro de estudos, estudem para a prova, façam uma boa prova